vai ser gravado, vai estar disponibilizado também no nosso canal e também vai estar disponibilizado depois na plataforma, tá? Então, já é gravado automaticamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, me coloquem aí no chat, tá? Eu vou tentar controlar as telas aqui, fazer a apresentação e ler também as mensagens que estão chegando aqui, tá? Então, de repente, eu posso estar falando, interromper, porque eu estou lendo alguma mensagem, tá bom? Meu nome é Marco, eu sou um homem cis, branco, na casa dos 50, na verdade 55, tenho um pouco acima da estatura mediana, tenho cabelos brancos, uso corte curto, visto uma camisa de malha na cor preta, meus pronomes são ele e dele, atrás de mim é uma cortina, tá? Num tom meio listrado, acinzentado. Nós que estamos nesse projeto somos alunos mestrando e doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. O programa tem conceitos simples da CAPES, é interdisciplinar, trabalha com as áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática. Tem 4 linhas de pesquisa, bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologias de materiais e ensino de ciências, que é onde nós que estamos organizando esse evento e fazendo parte da formação, estamos. Esse ano ele é organizado com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que tem a intenção de promover ações de extensão que visem a inclusão social por intermédio de troca e saberes entre a universidade e a sociedade, e o Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, que tem o objetivo de promover a interação e parceria entre os pesquisadores de diferentes laboratórios da universidade e de outras instituições, divulgando discussões e ações relacionadas à acessibilidade. Nós somos do Centro de Ciência e Tecnologia e estamos disponíveis pelos canais tedic.enf, @gmail.com, @tedic.enf e também no YouTube. Essa formação atualmente está sendo coordenada pelo professor Dr. Vitor, que é o nosso coordenador responsável, mas ela é de responsabilidade das ações da professora Shirley, que também é doutoranda do programa de pós-graduação, e hoje na linha de frente fica eu e a Mariana, sim, dando as aulas. A semana que vem já a Mariana vai estar aqui com a gente, apesar dela estar aí no chat, né? Vou até colocar a mensagem dela aqui. É um projeto, como ela já disse aí, que não é novo, não nasceu agora, é um projeto que já tem alguma estrutura, alguma organização. E ainda tem os outros alunos de doutorado que participam normalmente na plataforma, intermediando com vocês. Hoje, especificamente, quem vai conversar com vocês sobre letramento digital sou eu, que sou bacharel em Sistema de Informações e tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações. Sou mestre em Ensino de Ciências do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais, atualmente doutorando, já prestes a defender minha tese. Eu e a Mariana, esse ano já se deixaram, nos transformamos em doutor, e hoje a gente vai falar com vocês sobre letramento digital do professor no viés da BNCC. Então, o tema abordado está dentro do projeto de formação, e aí vocês vão observar que a gente não aborda nos encontros, nas oficinas, a gente não aborda o mesmo contexto que está na plataforma. Ele tem um vínculo com o que está acontecendo na plataforma, mas não é exatamente o que está lá. Então, quem não assiste a oficina presencialmente, aqui no modo ciclo, sugiro que assistam depois, tá?
A Mariana Portilha faz um comentário aí, vou exibir aqui, que é sobre a Mariana Marcos, que participa com a gente. Tá? São pessoas que já têm participado outras vezes, que deixam a gente bem feliz para continuar aqui. Muito bem-vindo, Mariana Portilha. Então, essa é a ideia hoje, é falar sobre o letramento digital do professor no viés da BNCC. Eu não vou questionar exatamente se a BNCC é viável ou não, mas eu vou questionar que a gente precisa entender que tem alguma coisa, algum vínculo, algum viés que está dificultando, que está diferente para nós professores, tá? A gente vai seguir um sumáriozinho, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de tecnologia dentro do conceito, para que ela dentro serve o professor. Depois eu falasse um pouco sobre a base nacional de formação, tá, do professor, a base nacional comum curricular, e vou dar um exemplo na área de ciências, como a gente estaria usando a tecnologia dentro do conceito da BNCC. Tá? E aí eu já peço, já de antemão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queira botar, eu sei que vai cair um pouquinho na minha fala aqui, um pouquinho fora do delay aí que vai para vocês, mas não tem problema. A gente vai tentando se adaptar a esse formato novo. Por isso que eu prefiro o Meet. Mas enquanto a gente está com esse número de inscrição um pouco alto, a gente vai tentar trabalhar desse jeito. Então, começar a falar sobre a questão da tecnologia, a gente vive um momento que a gente precisa realmente se adaptar. Agora, necessariamente, eu costumo dizer que quando a gente precisa se adaptar, a gente não quer dizer que a gente nunca passou por isso. A gente já passou por isso, principalmente quem tem a cabeça branca como a minha, já passou por isso quando a gente viu a questão da calculadora. Quando ela acontece no processo de que entrar para o processo de educação nas universidades, ela é muito questionada. Você só pode usar esse tipo de calculadora ou aquele. A calculadora digital científica, ela praticamente entra no cenário da educação agora há pouco recente. Tá? Então, trazer tecnologia para o ambiente educacional sempre foi uma questão assim, discutida, que a gente, não, isso vai mudar, isso vai dificultar, porque existem alguns processos que a gente tem que a gente se trava nele. E aí, essa é a questão. Como que a gente usa as tecnologias digitais hoje, no formato que ela está, que ela é geralmente desenvolvida para a área de negócio, nunca é para a área de educação, como que a gente pode trazer esse processo e trazer essa fundamentação tecnológica de maneira que ela nos agregue valor para nós como clientes da educação, porque eu acho que o professor também é um cliente, não é só o aluno. Nesse processo, eu entendo que a tecnologia, que nós passamos por uma transformação digital. E aí cabe para a gente fazer essa pergunta: qual é o papel do professor? Qual é o papel que o professor vai desempenhar nesse processo? E surge aí uma outra questão. E a inteligência artificial, que é muito discutida dentro dessa ideia? Qual é o papel da inteligência artificial nesse processo do professor conhecer? A gente vive uma questão muito grande, que é trazer a tecnologia de inteligência artificial. A gente vive hoje uma norma que traz a tecnologia móvel, a tecnologia individual, como questão polêmica, que são os celulares, os dispositivos móveis dentro de sala de aula. Elas podem ser utilizadas, tá? A lei não proíbe. A lei diz que a gente pode utilizar, mas ela tem que ser utilizada dentro de um processo legal para a didática educacional. E aí, até ano passado, eu fazia uma pergunta: mas como que a gente utiliza a inteligência artificial se ninguém promove essa capacitação? Existe hoje um projeto do Conselho Nacional de Educação, dentro do MEC, que já saiu agora, esse mês, e está para se transformar em norma, que o professor
tem que ser capacitado para trabalhar a tecnologia. Então, pela primeira vez, eu consegui entender que existe alguém preocupado com esse processo, tá? Com essa questão de trabalhar a tecnologia, mas dar essa formação para o professor. Tá? Que até então eu só via uma sensibilidade, uma sensibilização, esse é o termo. Vamos usar tecnologia, vamos usar, mas eu não via como usar essa tecnologia. E que não basta fornecer o recurso, não basta fornecer, comprar tablet, não basta trazer lá ter internet, porque não vai funcionar. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, eu costumo falar sobre a questão do problema sério que é a gente usa a tecnologia, a inteligência artificial, como quem usava tabuada antigamente, né? E aí a gente precisa trazer essas relações. Agora, a tecnologia, assim como a calculadora, a inteligência artificial, ela não é coisa nova, tá? Em 1950, Alan Turing já tentava, já dentro do processo mais rudimentar, ele criava processos para as máquinas pensar, jogava xadrez, escrevia carta de amor para que a máquina entendesse e respondesse essas cartas de amor. Em 1950, Alan Turing ele cria um teste. E esse teste, até hoje, nenhum homem, nenhuma máquina passou. Porque a transformação digital, ela interfere nesse processo todo, dentro do contexto dela. Ela não é uma questão nem inteligência artificial, nem a transformação digital. Ela é um processo que ela é dentro do contexto do ser humano. Tá? E aí fica a pergunta, como se relaciona a base nacional e os seus desdobramentos dentro dessa cultura digital que a gente vive hoje? Qual é a transformação tecnológica no ensino e no processo de apropriar esses recursos que nos permite usar essa comunicação, esses recursos digitais, interferindo no processo de ensino? Será que a gente tem essa formação? Será que a gente conhece isso? Será que a gente deve entender que dentro da BNCC essas relações se transformam, onde todas as áreas ela tem ciências e suas tecnologias, línguas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias? A gente tem e as tecnologias vêm dentro da BNCC para estimular habilidades sociais. Pelo menos é assim que eu consigo entender o que a BNCC nos propõe. Em termos gerais, a Base Nacional ela é um documento normativo, sim, mas ela serve para nos orientar, ela não serve como um vínculo único, ela serve como um conceito básico mesmo, é uma base, ela não é o todo. E a gente pode, a partir dela, compreender mais coisas, trazer mais informações. A base, esse processo da base que a gente conhece hoje, eu vou falar daqui a pouco, ela não nasce agora, vai nascer lá um pouquinho antes, lá em 2000. Eu vou dizer que ela nasce para a gente como questão mesmo de realidade em 2018. Mas ela vem num propósito antes, a gente vai comentar sobre isso. Só que antes, vamos falar sobre o que seria a constituição da Base Nacional Curricular, ou da Diretriz Curricular Nacional para a formação do professor. Vamos entender que às vezes a gente fala assim, a DCN de 2021, a gente esquece que ela sempre existiu. Tá? Ela não é um momento que está acontecendo agora. A gente fala sobre a Diretriz Curricular Nacional, que ela é um momento que surge, que a gente tem visto agora, mas quando você olha essa linha do tempo aí, a gente vê que o currículo mínimo ele já existiu desde 1960, ele não é agora. E aí vai ter os conteúdos pedagógicos, principalmente na área da formação do professor. Depois a gente vai ter o currículo mínimo, uma revisão já depois da década de 70. Em 88, a nossa Constituição vai mexer um pouco nesse processo, nessa estrutura. E aí, em 96, a gente vai ter a nossa Lei de Diretrizes e Bases. E ela vai mexer bastante, algumas coisas dela estão muito reais, que a gente não consegue nem aplicar ainda. E com o tempo vão surgindo novas relações. Hoje nós temos
ainda em vigor, porque existia uma lei que apagou, uma lei que está em cinza aí, que veio, que apagou, que colocou outra, uma norma, né, da Base Nacional, Diretriz Nacional, que traz o seguinte: a segunda, isso me incomoda bastante, que se chama a segunda licenciatura ou a licenciatura R2. Hoje, por exemplo, eu que sou bacharel em Sistema de Informações, eu posso me transformar em professor licenciado em 6 meses, tanto na área de informações, como na área de matemática, que por conta do curso de tecnólogo que eu tenho na área de física. Eu posso ter, em 6 meses, 3 licenciaturas. Isso me incomoda bastante, porque como é que o professor tem essa relação? Como é que eu consigo ter essa relação de licenciaturas, ter essas formações todas? Isso é bem complicado. E aí, depois disso, veio a DCN de 2015, ela manteve essas relações ainda da segunda licenciatura ou da formação R2, tá? E ela veio, depois disso, veio a Base Nacional Comum Curricular, como a gente vê aqui, ao longo que eu botei aqui, e ela vai mexer nessa estrutura toda, mas mantém ainda essa questão da segunda licenciatura, dessas relações, dessas formações. Só que essa BNC 2019, ela foi tão questionada por uma série de grupos de trabalho, de pesquisa, que surgiu a BNC de 2024, que é meio parecida com a de 2015. Mas o que é essa DNC? A DNC é como o professor se forma, como ele se constitui. Então, essa linha do tempo, das licenciaturas, até da nossa área do que a gente trabalha aqui na formação, que é a área de Química. Eu não sou da Química, mas a maioria do pessoal aqui do curso tá? Ela surge desde esse período aí, depois ali de 2000. As formações específicas, você consegue encontrar isso tudo no site do MEC, tá? O Conselho de Educação, ele vai gerar essas diretrizes curriculares nacionais, tanto para os cursos de Química, de Pedagogia, de outras coisas, com base nas mudanças, principalmente na LDB. E aí, a nossa BNCC, ela traz o seguinte: o professor tem que ser formado para ensinar os conteúdos da base. E aí, por conta disso, surge a BNC 2019, trazendo dados estatísticos meio desconstruídos em cima da BNC 2015. Porém, se a gente parar para pensar, a BNC 2015, que era quem está formando os professores, ainda não tinha nem se conseguido completar seu primeiro curso em formação em 2019. Ou seja, a primeira turma não tinha acontecido, mas ela desconstrói alguns dados estatísticos e aí vai trazer essas dimensões de educação instrumental um pouco mais na formação do professor. Isso quem disse não fui eu, foi o José Carlos Libânio, tá? Isso aí é uma informação que eu li, texto do Libânio. E esse processo, ela traz a formação, segundo o próprio José Carlos Libânio, ela reduz a formação do docente ao treinamento necessário para aplicar a BNCC. E aí eu questiono isso daí, porque a BNCC ela vai trabalhar uma série de informações, como principalmente a tecnologia. Se desde a LDB a tecnologia tem se materializado na formação do docente, né, principalmente na questão de trabalhar essas relações dentro do processo, a LDB ela trazia que o professor tinha que trabalhar HQ e várias outras tecnologias. Com a BNCC isso fica bem coerente, bem nítido. E aí ela vai questionar, essa nova formação vai questionar isso daí. Tá? E essa formação da BNCC de 2019, a BNC, ela vai revisar isso que estava em andamento e hoje, como ela foi muito questionada, ela já tem a de 2024 no Conselho Nacional de Educação. E eles trazem essas relações, mudanças na formação do docente, baseado principalmente em órgãos internacionais, a CDE, e PISA e essas outras relações. Só que essas relações, quando a gente pega a BNCC e a BNC, ela traz uma formação para a área da competência digital, que se reduzem a práticas. O que o professor
tem que trabalhar essa prática se ele não tem essa formação? Será que teria essa caixinha mágica onde o professor abre isso daí e lá dentro tem um monte de chapéuzinho para poder receber essa formação da tecnologia? Se ele não tem... E quando eu digo que o professor não tem essa formação, gente, eu não estou dizendo que o professor não tem, porque ele não, que correu atrás, ele não recebeu isso na graduação. Ele não tem esse processo na formação dele. Mas, porque eu não sou desistente. Não, nenhum professor, nenhuma área, ele traz essa relação de trabalhar a tecnologia educacional dentro do seu conteúdo. Então, esse é um problema que está faltando, que foi furtado da formação do professor, e aí ele se obriga, em algum determinado momento, a trazer essa relação com base em formações continuadas. E dentro da minha pesquisa, eu vou questionar isso, mas e aí? O professor tem essa condição? Qual é a formação que ele precisa? Qual é a competência que ele precisa formar? Quais são as dimensões que ele precisa ter para trabalhar a tecnologia? Existem dimensões, eu vou chamar de dimensões, que dimensões seriam coisas mensuráveis, então eu vou chamar assim de dimensões. Dimensões da matriz de competência digital do professor. Eu vou começar a falar sobre o que traz a Base Nacional da Formação do Professor. Não é a base comum, tá? A Base Nacional Comum Curricular. É a DCN que elas trazem. Tá? A Base Nacional da Formação do Professor, ou a Diretriz Curricular Nacional, ela diz que o professor tem que usar, dentro do processo de cidadania, tem um conhecimento para uso crítico. Então, ele tem que conhecer essa ferramenta dentro do contexto social e trabalhar isso no seu dia a dia, na sua didática, na sua prática, na sua praxis de aula, de sala, dentro de um processo de curadoria, usando para avaliação, para outros contextos. E promover o engajamento e até desenvolvimento disso, como ele se autoavalia, como avalia, usa promover a autoavaliação dos alunos, o compartilhamento, a comunicação, a segurança desse processo e a inclusão desses recursos digitais em sala de aula. Essas dimensões da diretriz curricular, tá? Se vocês observarem aí, tem um símbolozinho aqui, que é o símbolo do Teatro de Sydney. Quem lembra das Olimpíadas, lembra desse símbolo. Não é ideia minha, isso está no relatório do CIEB, essa dimensão aí que traz a diretriz para poder formar o professor não é meu, tá? É dentro do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é um órgão do governo, que diz que o professor tem que ter essa competência. Mas de onde surge isso? Esse negócio, essa ideia dessa competência, ela surge, e aí sim o motivo desse teatro, desse símbolo aí do Teatro de Sydney, porque ela surge com base na Base Nacional, nas diretrizes de formação dos professores lá da Austrália. Tá? Por que isso? Porque ele, até ano passado, esse ano eu não tive chance de ver ainda, mas até ano passado, o modelo curricular que eles chamavam de ACARA, eu não sei qual a pronúncia correta, tá? Eles já estavam na 9ª edição da Base Nacional Comum Curricular. Observe, eles estavam na 9ª edição. Nós estamos na 1ª edição, a primeira que foi oficializada. Ela já teve outras, eu vou falar sobre isso aqui, mas é a primeira oficializada. E eles já estão na 9ª edição. E aí o que eu acho interessante é que, se você parar para analisar, nós estamos muito perto do que ele falou, tá? Conhecimento profissional, prática profissional, engajamento profissional. Conhecer, e só que a australiana, ela traz que tem que conhecer os estudantes, como eles aprendem dentro do processo de conteúdo, planejar, criar, avaliar e engajar o profissional na aprendizagem profissional. Tá? Dentro dessas relações aí que a Base Nacional da Tecnologia deles trazem, a gente apropriou para a gente. Só que olha interessante, lá neles existe ainda mais um conteúdo, que é o conteúdo de tecnologia. Então, existe aquele momento do conteúdo da tecnologia. Não é só o de química, o de física, o de biologia, o conteúdo de ciências exatas, o conteúdo de ciências sociais, ou as áreas, existe mais duas áreas. A gente não trouxe para dentro do nosso propósito. Tá?
E dentro das dimensões da competência digital, da competência que o professor precisa ter, e aí eu fui buscar isso novamente no CIEB, tá, que é o nosso órgão nacional, e ele traz, dentre outros órgãos como a CDE, como o próprio da Austrália, onde a gente tem que ter conhecimento, habilidade e atitudes. Ou seja, a gente precisa ter uma dimensão desse conhecimento para poder a gente conseguir codificar e explicar. Porque não é só eu saber, eu preciso codificar. Codificar, esse processo de falar é uma codificação. Tá? Então, eu preciso transformar isso em um código aplicável para o meu aluno. Transmitir isso. Além do meu conteúdo, o processo de tecnologia. As habilidades para aplicar esse conhecimento, ou seja, o saber fazer, são aquelas colunas que a ONU traz, e eu meio que sou meio arredio isso, mas é outro assunto. E entre o que é aquilo que a gente consegue colocar, aquilo que a gente tem de conhecimento, que é aquilo que a gente consegue expor, tá? Onde a gente tem que promover esse processo de aprendizagem fazendo. Dentro de um nível que eu tenho das minhas atitudes inconscientes, e eu preciso passar isso para os meus alunos de um processo que não é muito codificável, que é a demanda dos processos das disciplinas técnicas. Ou seja, a tecnologia digital da informação e comunicação é uma competência que ela vai trabalhar de forma transversal de todas as disciplinas. E a Base Nacional, ela sensibiliza, ou tenta, vamos dizer assim, que o professor use a tecnologia e ele exerça um protagonismo e autoria desse processo. Mas como que ele vai exercer isso, esse processo de codificação, esse processo de transmissão, se ele não recebe esse conhecimento da área de tecnologia, ele recebe o conhecimento da formação dele. E da questão da tecnologia? E aí Libânio vai lá dentro dos ecos que traz dentro da minha cabeça das leituras que eu falava de Libânio, vocês vão ouvir eu falar dele, que eu gosto bastante, é que a formação não pode ser apenas uma instrumentação do recurso. Então não adianta eu querer dizer para vocês que o recurso vai estar pronto. E está aqui, pode ser usado. Ah, esse é o PowerPoint, faz assim, esse é o Prezi, esse é o Canva, faz assim. Não, eu preciso explicar como utilizar esse Canva dentro do meu processo de ensino. E se eu estou trabalhando com professores do fundamental, eu preciso trabalhar com professores do fundamental. Tá? E essa é a questão que a gente questiona da BNCC. O professor não trabalha como se fosse uma caixa preta que tem essa informação lá dentro. Aquela que eu abri, aquele desenho que eu abri, onde teria a gente com aquele capacete lá. Não tem isso, não tem como. A gente precisa aprender em algum momento. E aí, vocês podem observar que o fundo está até diferente. Eu fui buscar, dentro da diretriz curricular nacional da formação do professor, o que o CIEB entende como matriz de competências digitais. Quais são essas dimensões? E ele traz três dimensões, né? Que o professor tem que analisar os dados, ser capaz de analisar e interpretar dados relacionados ao processo de aprendizagem dos estudantes para decisões pedagógicas apoiadas ou não por inteligência artificial. Eu preciso conhecer esses recursos e criar uma mentalidade digital para que eu consiga entender o que o meu aluno sabe ou não e aplicar a tecnologia. Mas eu sei qual é essa tecnologia, eu domino essa tecnologia. Em geral, meu aluno tecnicamente domina mais do que eu. Mas e eu? Como que eu transmito o meu conhecimento com esse uso de tecnologia? Então, esse é um problema que eu ainda não vi essa resposta. E aí a gente tem que criar uma cidadania digital. O PNE fala muito bem disso. Mas a gente precisa criar uma mentalidade orientada para dados. Para dados digitais. Ser capaz de reconhecer o valor dos dados, de uso pessoal ou de coletivo, desenvolver consciência crítica sobre questões de propriedade intelectual, privacidade e uso de dados. Mas isso não me relaciona como eu vou criar isso no docente. Porque isso vai ser cobrado, essa matriz digital, essa matriz desse processo, até para a própria lei de proteção de dados digitais, a gente precisa desse princípio. Mas e aí? E a gente tem que ter um desenvolvimento profissional. Né? Dentro da área pedagógica, analisar os dados, e dentro da área do desenvolvimento profissional, tem que ter isso, a gente pode produzir segundo as dimensões da CIEB, dentro do pensamento computacional, ser capaz de formular e solucionar problemas de lógica. Gente, pensamento computacional é uma questão até que eu não vou abordar muito aqui, mas ele não surge como a gente pensa, assim, de uma
ideia maravilhosa e está pronto. Na verdade, o pensamento computacional, a Janet Wing, ela começa a falar sobre isso em 2006, se eu não me engano, lá no Japão, que é da onde ela vem, e não é acreditada. Muito tempo depois, quando ela consegue publicar isso fora da área dela, começa a tomar um volume, começa a tomar uma aprendizagem, começam a haver pesquisas sobre isso. Lá para 2010, isso vira realmente uma realidade para o mundo, tá? Esse processo de utilizar o pensamento computacional para resolver questões. Mas isso já não surgiu tão simples e a gente tem que se apropriar de alguma coisa que não é tão simples. Então, essa aí é a matriz de competências digitais que a gente precisa ter dentro de um processo de cidadania. E o professor precisa conhecer isso também, tá? Dentro do PNE a gente tem essa mesma relação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Base Nacional. Quando a gente pensa na Base Nacional, ela não foi intitulada em 2017 e aconteceu. Ela vem acontecendo desde, se você pegar na página da base, está escrito lá com todas as letras, a Base Nacional como curricular, ela surge praticamente dentro da Constituição, lá com os artigos 205 e 210. E aí na LDB, em 96, ela vai acontecer um pouco mais, e lá no Plano Nacional de Educação, 2014, 2015, vai começar a acontecer isso daí, onde surge a primeira versão da BNCC, e tem várias questões por trás disso daí, a gente vai comentar em outra oportunidade. Não é aqui. Tá? Existem questões muito batidas sobre essa primeira versão de 2015. Para até sair a versão oficial de 2017, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que foi promovido, o que foi divulgado, né? Qual foi a Constituição, quem foram os especialistas, que elas foram, o termo que está lá, que ela foi constituído por um especialista, e após amplos debates, ela se torna um documento oficial. Né? Mas na própria base, ela traz como referência o Plano Nacional de Educação, a LDB, além da própria Constituição e das diretrizes nacionais da educação básica. Entre os marcos jurídicos, ela se embasa na própria Constituição e na LDB. Agora, a BNCC é uma materialização discursiva atravessado por um pedagógico jurídico, além de outras relações, como uma questão de uma fala muito midiática, que é isso que a homologação dela acontece desse jeito, tá? Dentro de um processo governamental, onde também institui o foco de processos internacionais, como a OCDE, como a questão de PISA, e a questão da própria Organização Nacional para a Educação, que é a Unesco. Essas relações de competências institucionalizadas, principalmente pela Unesco, entre a primeira e a segunda versão, a gente não consegue entender o que vai acontecer. E para a terceira versão, o discurso baseado na homologação dentro de um período totalmente político, bem conturbado, que foi o impeachment da presidente Dilma, acontece um processo de homologação muito rápido. E esse processo de homologação, ele vai instituir a BNCC em 2017 e efetivar em 2020. Então, a primeira versão... mas a primeira versão você falou que é 2020. A primeira versão, que ela é oficializada, vamos dizer assim, ela é essa versão de 2017, que vai ser efetivada mesmo em 2020, que começa a acontecer justamente no período de isolamento social da pandemia da Covid. Então, acontece tudo muito junto. O professor precisa conhecer as tecnologias, precisa dominar as tecnologias, precisa começar a trabalhar com a BNCC dentro do mesmo período. Tá? E ela, esse ano, se nada mudar, está previsto para uma avaliação. Então, no final desse ano, a gente tem que começar a avaliação. Então, a gente precisa conhecer o que está acontecendo por trás desse processo. A Base Nacional, e aí, ela percebeu que dentro dela, ela precisava de um apoio para trabalhar a tecnologia. O CIEB, junto com a Sociedade Brasileira de Computação, vai criar agora uma base nacional computacional, onde ela é organizada em 3 eixos. Tá?
Pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Eu já falei que eu prefiro pensar de outra maneira, não ficar nesses eixos duros, senão a gente não consegue. E como a gente já viu, que eu já comentei aqui, a própria base ela tem algumas estruturas dentro da base computacional. Ela tem algumas estruturas, como pensamento computacional, os anos iniciais e anos finais, onde você tem que trabalhar algumas estruturas de dados, execução, lógica, problema, algoritmo. A gente viu isso quando eu falei um pouco sobre comunicação, que a gente pode trabalhar isso, e a Base Nacional Computacional, ela traz esses exemplos, tá? De como a gente precisa trabalhar isso. Existe também esse mesmo fluxograma, esse que está aí, que vocês estão vendo, não é adaptado, que o outro que vocês viram, eu fiz, eu redigitei. Esse é o que está lá dentro da proposta do CIEB, tá? Aí tem mundo digital, onde a gente trabalha redes e internet, distribuição e proteção de dados de informação, codificação de informação, computador e processo de informação. Não vou ficar debatendo muitas essas questões, só para a gente entender que existem essas ideias do que se trata, do que se trabalha em cada ano, em cada período de ensino, cada etapa de ensino, se ele tem mais correto. Cultura digital. Então, no ensino fundamental, a gente trabalha esses 3 eixos separados, cultura digital, mundo digital. E no ensino médio, isso é um fluxograma único, tá? Como a gente viu nesse processo no encontro anterior, até a gente viu como se trabalharia o algoritmo, só que no ensino médio eu não abordei, então eu vou dar uma paradinha aqui. A gente observa o seguinte, que o pensamento computacional, as questões de mundo digital e cultura digital, elas estão entrelaçadas de uma forma totalmente transdisciplinar. Tá? Então, essa é a proposta que a gente trabalha, a Base Nacional Computacional, dentro de um contexto transdisciplinar, ou seja, de uma forma interdisciplinar, trabalhando, elaborando projetos, trabalhando os conceitos dentro de diferentes áreas. E aí a questão é, mas a gente está falando de professores do ensino médio, que tem especialização, tem formações específicas e tal, mas o professor de geografia, o professor de história, o professor de química e de física, ele é um analista de redes, ele conhece esses processos de protocolo de rede, ele sabe o que é uma célula ATM que roda dentro das grandes mainframes de rede, como da Vivo, da Telebrás e tudo mais. Ele conhece segurança digital, ele precisa trabalhar isso. E aí, esse problema não fica preso só à questão do fundamental, como a gente vê, mas sim de uma grande outra área, até fala-se em metaprogramação, inteligência artificial e robótica, dentro do ensino médio, o professor de todas as áreas, de forma interdisciplinar, teria que trabalhar isso. Mas o que é esse raio dessa transdisciplina? Aí eu vou pegar o conceito do Eric Johnson, desde 80, ele é muito comum na área da educação, que ele começa a explicar essa relação de o que seria uma coisa disciplinar, o que seria uma coisa transdisciplinar, essa forma como ela é transmitida verticalmente ou horizontalmente. Então, dentro do conceito do Johnson, a gente tem que multidisciplinar é um único nível, como vocês veem aí, onde tem as várias caixinhas com objetivos e cooperações diferentes. Não tem cooperação entre os níveis, entre o mesmo processo de níveis. Tá? Mas elas são exploradas de forma assim, dentro de uma linha de pensamento, digamos assim. Eu tenho assuntos explorados no 6º ano, no 7º ano, ou por etapa. E pluridisciplinar. Pluridisciplinar, a gente está pensando em um único nível, com vários objetivos, e aí com cooperação. A gente trabalha as relações, a abordagem de temas, digamos assim, como uma relação entre as disciplinas, onde eu consigo trabalhar uma disciplina ou outra dentro de um conceito. Então, eu trabalho geometria dentro do conceito de artes, eu trabalho outras relações, quando eu trabalho geometria dentro do conceito de química, dentro das moléculas, algumas outras relações que a gente precisa para aprender. E aí, quando a gente está falando do tal da interdisciplinar, é esse negócio de ter mais de um nível, onde a gente tem objetivos múltiplos, mas existe uma cooperação que ela é coordenada por um nível. Então, vocês observam que a setinha, e embaixo ela tem outros níveis, tá?
tem a cooperação entre os níveis. Ocorrem temas e diálogos entre as disciplinas com ações coordenadas do níveis superiores. E transdisciplinar, que é o que a base nos pede. A gente tem um sistema, digamos assim, um ambiente com vários níveis, múltiplos objetivos, mas com todos eles cooperando. A gente tem uma feira de ciência, digamos assim, onde todas as áreas vão trabalhar de alguma forma. O tema é explorado com todos os conteúdos disciplinares em prol de um sistema proposto, em prol de uma ideia. Essa proposta ela é mais complexa e, ao mesmo tempo, ela é mais coerente, onde eu consigo, por exemplo, pegar do 5º, 6º, 7º, 8º ano, trabalhar um contexto de objetivo de desenvolvimento sustentável, de reposição de questão de água, a gente pode trabalhar todas essas relações. E aí, como diz Edgar Morin, como ele vai nos ensinar, quanto mais polidisciplinar o conteúdo for explorado, ou seja, quanto mais disciplinas a gente consegue aprender com o mesmo conteúdo em várias disciplinas, o aluno vai compreender de diferentes dimensões esse processo. Então, essa é a ideia transdisciplinar, para trabalhar a tecnologia, usar a tecnologia de formas de relações para todo mundo. Essa que é a proposta da Base Nacional. Mas fica aquela questão, como? Essa é uma questão que eu bato sempre, questiono. Já indo agora para fechar um pouco aqui a nossa ideia, e aí no final eu vou ver se a gente consegue ter alguma dúvida. Muito provavelmente eu vou fazer um outro processo para a gente tirar algumas dúvidas até da nossa formação. Mas eu vou dar um exemplo de como que eu usaria a Base Nacional Comum Curricular para criar um conteúdo de BNCC com um pouco de tecnologia. E eu tenho recebido informações, pedidos dos colegas. Como que eu vou fazer isso no ensino fundamental? Eu sou professor da educação infantil, sou professor do ensino médio. Gente, eu vou evitar de estar abrindo aqui a questão da Base Nacional, mas eu vou trazer meio como um recorte da base, e aí, em uma outra oportunidade, a gente tenta abrir a Base Nacional, tá? Então, quando a gente abre lá a Base Nacional, e aí o ensino médio está em cinza, que é a versão antiga, mas eu mantive assim, até porque a gente vai trabalhar mais com o ensino fundamental mesmo. E aí, quando a gente pensa nas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, dentro das etapas de educação, a gente tem aí a educação infantil e o ensino fundamental. E o grande problema de quem está participando aqui do curso é que eu sou da educação infantil, mas eu queria participar do curso, que eu acho que vou aproveitar para a educação infantil também. Lógico que vai. Mas a gente pede atividade do ensino fundamental. E hoje eu vou trazer, no próximo encontro, eu vou trazer do ensinamento. E a gente tem as áreas de conhecimento, dentro desse azul aqui, tá, gente? A área de conhecimento, as competências específicas das áreas, os componentes curriculares, as competências específicas. Aqui nesses componentes curriculares que eu falei, que lá na Austrália, eles têm mais 2 componentes curriculares, que é para tecnologia digital. Tá? Então, apesar de aparentar ser uma coisa complexa à primeira vista, a Base Nacional está bem organizada, bem estruturada, para que a gente consiga visualizar as competências gerais e até as específicas dentro da etapa da educação básica. E até suas respectivas áreas de conhecimento com as suas próprias competências que tem lá formando. Eu entendo que a Base Nacional está dividida de forma bem organizada dentro das suas áreas, dentro da educação infantil, fundamental e ensino médio. Então, o fundamental, ela se organiza em etapa de anos iniciais e etapa em anos finais, e ela respeita essa estrutura que já existia, tá? Então é muito bem interessante. E aí, no ensino fundamental, ela vai trabalhar as componentes curriculares, dos anos iniciais, anos finais, língua, artes, educação, língua inglesa, matemática, ciência, geografia e história, aqui, na nossa edição da Base Nacional Comum Curricular. Como eu falei para vocês, outros lugares fora do Brasil, existem outras áreas de outros componentes curriculares. Esse da Austrália, por exemplo, tem os componentes curriculares de tecnologias digitais. Dentro das áreas de conhecimento,
linguagem, matemática, ciências, natureza, ciências humanas e ensino religioso. Tá? Na etapa do ensino fundamental, já não existem os componentes de experiência, mas sim as 5 áreas de conhecimento, como a gente vai ver em outras áreas, em outras etapas de ensino. Então, a gente vai ter linguagem, matemática, ciência, ensino religioso, e eles se dividem em componentes curriculares, como a gente vai ver aqui. Tá? Então, aí nós temos aqui, por exemplo, eu trouxe aqui a etapa do ensino fundamental, ensino de ciências no primeiro ano. E ela é organizada em matéria e energia, vida e evolução, e terra e universo. Eu vi aqui o recado de internet ruim. Se eu começar a observar vários aqui, por favor, pode mandar recado aí. Eu desliguei meu celular, eu estou sem celular, então, porque o pessoal pode estar me mandando mensagem, eu desliguei porque estava tendo muita mensagem nesse momento. E aí vamos entender aqui, comparar, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ensino fundamental 01, CI 01, comparar as características de diferentes materiais permanentes, uso de objeto no cotidiano. Discutir sua origem, modos como são descartados e como pode ser utilizado de forma consciente. Gente, será que se eu deveria fazer uma atividade com todas essas relações? Será que eu consigo? Eu vou sugerir, que eu comentei, que eu preciso pensar essa informação. Então, quando eu digo que eu preciso pensar essa informação, eu vou trazer da seguinte forma. Eu vou pegar a primeira, comparar características de diferentes materiais, presentes em objetos no uso cotidiano. E o resto eu vou deixar para uma outra oportunidade, dentro de outro contexto. E aí, eu vou trabalhar dentro da unidade temática, características de materiais, e não vou trabalhar vida, evolução e terra-universo, não vou misturar essas outras relações, vou pegar só aquela partezinha lá da BNCC. Tá? E aí vocês já perceberam que eu estou trazendo uma historinha, mas por que você está trazendo uma historinha, Marco? Por que você vai contar a historinha? E eu falei que esse livrinho ia voltar, e a gente já está voltando com ele. Porque o primeiro ano, se a gente parar para tentar entender a base nacional e o que o próprio processo de aprendizagem, das teorias de aprendizagem traz, eu preciso continuar um processo. Então, o primeiro ano, eu estou trabalhando o que está na educação infantil, que é contação de história. O professor da educação infantil trabalhou com contação de história. E eu preciso resgatar agora esse formato para o meu processo. Então, professor da educação infantil, essa é uma forma de você trabalhar o ensino fundamental. E eu vou trabalhar essa questão. Tá? E aí, vocês observam o seguinte, que na capa do meu livro, ele já tem um contexto. Ele tem essas figuras de Roblox aí, que essas figuras, essa skin do Roblox, onde eu tento trazer essa ideia dos 3 porquinhos. Alguém me postou aqui que não está falhando, muito obrigado. Tem alguns que estão falhando, pode ser de cada um, pode ser até questão de link. Tá? E aí eu abri o livro. Na floresta, não muito longe, morava uma feliz família de porquinhos com 3 irmãos. Não demorou muito para que aparecesse pela redondeza um lobo mau. Ele disse: abra logo esta porta ou soprarei, e a sua casa destruirei. Então o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. Então, o que vocês observam aí? Eu criei a minha figura, a minha imagem, utilizei inteligência artificial para dar voz ao texto. O texto fica perfeito, não dá erro nenhum. Por que eu usei a minha imagem com áudio de inteligência artificial? Porque o meu aluno está acostumado comigo. Então, ele precisa ter uma relação de processo de ensino-aprendizagem, que é o professor. E é o primeiro ano, então ele não pode perder muito essa questão. Agora, a minha figura ali no meu livrinho abrindo ali, eu tenho os 3 porquinhos, dá para entender, eu começo a trabalhar, conto a minha história do meu problema. Eu lógico que aqui não vou trazer isso tudo, mas a gente continuaria contando essa história. E aí,
eu mostraria outras etapas, mas falta, né, gente? Se vocês pararem para analisar, eu usei a tecnologia, contei, está diferente, está legal. Se eu posso converter em vídeo, posso. Usei um áudio narrado com inteligência artificial, que fica perfeito, não vai ter erro de narração, só preciso saber utilizar, e a gente vai bater isso aqui no curso. Usei umas figurinhas, é um livrinho que passa historinha, que é legal, que ele consegue ver, e eu poderia depois fazer as minhas perguntas. E aí, por que a casa caiu? Porque ela tem uma resistência mais inferior à de madeira, que a de palha cai mais rápido. E a de madeira ele teve que exercer uma força maior. Então eu começaria a trabalhar a resistência de material, uma historinha que ele já está acostumado, e a gente conseguiria trabalhar isso. A Denise colocou aqui, posso trabalhar todos os campos de experiência e competência introduzindo a educação midiática. Na BNCC tem código para educação midiática. Então, educação midiática, Denise, existe, tá? A BNCC computacional vai trazer isso, mas ela é um processo transdisciplinar. Não é que você tenha que... isso é educação midiática. Você tem que trabalhar a educação midiática. Você precisa trabalhar os conceitos, contextos, dentro do seu conteúdo. Esse é o grande lance da BNCC. E ela tem algumas informações que ajudam bastante. A BNCC computacional, tá? Ela tem alguns exemplos que ajudam bastante. Não é especificamente a BNCC a geral, aquela de 600 páginas. Então, agora, será que eu fiz exatamente, dentro dessa historinha eu consegui trabalhar tudo que eu preciso? Não estou dizendo que eu contei a história toda, mas eu acho que, por exemplo, eu cheguei ali, contei a história, narrei a história tudo de uma vez, com uma única imagem. A gente pode realmente repensar isso, e no próximo encontro a gente vai repensar esse formato, mas eu já estou mostrando para vocês que é possível trazer essa historinha, e eu vou continuar ela depois. Como eu brinco, esse livrinho vai voltar de vez em quando. Mas por que exatamente, Marco, você está trabalhando ciências? Por que você pede ciências fundamental 1? Por que essas questões todas de ciência? Vamos lá. Primeiro, que o nosso projeto trabalha a questão do programa de ciências, tá? Nós somos da área de ciências. Então, eu preciso dar esse respaldo, mas isso não seria justificativa para todo mundo, né? Aí vai quem quer, o famoso vai quem quer. Eu vou dizer ainda mais para vocês. Nós temos um problema muito sério. A Ana Cristina Francisco perguntou que esse livro está disponível. Eu vou ensinar como faz esse livro, Ana Cristina. Eu vou explicar, eu acho que é na 6ª semana, se eu não me engano, eu explico como que a gente constrói esse livro, tá? Paulatinamente, tá? A gente não vai ficar só no... Como é que é isso, então? A gente vai trazer esse livro aqui para cá também, tá? E aí, por que a gente trabalha ciências? Por que a gente precisa trabalhar ciências? Aí, quando vocês veem, isso está no site, essa semana eu verifiquei, para poder não dar informação truncada, isso está no site do MEC, isso é uma informação de 2016, quer dizer que não existe nada mais atual, tá? E aí, lá em 2016, essa informação de 2016, eu destaquei aqui, realmente, para dizer que é de 2016, que não é nova, eles dizem o seguinte: o desempenho dos jovens estudantes brasileiros na avaliação de ciências foi de 401 pontos. Valor significativamente inferior à média dos estudantes dos países membros do OCDE. O desempenho médio dos jovens brasileiros da rede estadual foi de 394. Não tem jeito, gente. Aí já começa a gente a questionar. A gente precisa trabalhar um pouco mais ciência, porque os nossos jovens não estão lá. Mas eu procurei, existe alguma coisa mais atualizada? Eu sei que por conta do período de pandemia nós não fizemos, não teve aquelas avaliações que tem lá. Então, em 2022, teve uma avaliação que diz o seguinte: no Brasil, menos da metade dos estudantes de 15 anos de idade conseguiu a pontuação dos alunos brasileiros nas disciplinas avaliadas teve pouca variação. O Brasil não mudou quase nada. Nós não conseguimos evoluir na parte de matemática e de ciências. Nós estamos com um problema sério nessas duas áreas, tá? E aí, eu fui lá na agência do governo, lá onde tem essas informações, e está lá.
nós ainda estamos ruins. Trazendo ainda referência, é uma questão mais nova, mas traz referência ainda essa variação de 2012. Então, o desempenho brasileiro de ciência foi de 403 pontos, resultado inferior à média do Chile, Uruguai, Colômbia, na América do Sul. O Brasil fica em último lugar, empatando com a Argentina e Peru. Nós estamos com um problema sério da área de ciência. Não é só porque é do meu projeto de pesquisa, não é do meu programa que a gente está aqui. É porque é um problema sério de ciências e a gente precisa transformar essa ciência de forma interdisciplinar. Tá? Eu fui até, na minha pesquisa, da minha tese, eu fui tentar entender por que a gente está tendo problema de ciência. Né? Algumas questões eu achei, algumas respostas eu achei, mas... Agora, essa daqui, que foi agora, de 4 de 12 de 2024, no final do ano, da CNN, fala o seguinte: só 1% dos alunos do Brasil tem desempenho máximo em ciências e matemática. 1% dos milhões de brasileiros que estão na escola consegue fazer isso. A pesquisa Teams revelou que 51% dos estudantes do quarto ano tiveram desempenho inferior ao nível baixo em matemática. Então, matemática e ciências é um problema sério no ensino. E a gente precisa trazer essas... Tá? Eu vou encerrar a apresentação e vou colocar a lista de presenças, eu já vou explicar. Tá? Encerrando a apresentação, eu falo que a gente, lembro que a gente está disponível pelo canal do YouTube, pelo Gmail, @tetico.enf, no Instagram, ou no próprio grupo de WhatsApp também, e no próprio YouTube. Tá? Eu vou abrir as perguntas aqui, vou liberar a lista logo na sequência, tá? Vou colocar a lista aqui, vou fechar aqui essa apresentação. Não pare de fazer perguntas por aí. Enquanto isso, a Mariana Portilha falou aqui, muito triste ver esses resultados, só 1% é muito pouco demais. Realmente, é muito pouco e, infelizmente, não tem outro jeito. A gente precisa acordar para essa área de ciências, a gente precisa acordar para a área de matemática. Tá? Então, ó, o colega perguntou aí, como você observa em nossos dias atuais a questão do letramento digital em ambiente escolar? Gente, eu observo primeiro o seguinte, será que o professor tem esse letramento digital? E o problema maior, ele consegue passar esse letramento digital para o aluno? Se o professor não tem o letramento digital, ele não vai ter como formar o aluno no letramento digital. Não é conhecer simplesmente o recurso. É como eu utilizo ele para a educação, como que eu trago esse processo para a educação, como que eu construo esse momento lá. A gente precisa desse conhecimento. Essa é a ideia da nossa formação. Trazer essas tecnologias dentro de um contexto, começar a trazer... A gente ainda está num momento teórico, a gente vai discutir a base nacional, no próximo encontro a gente vai discutir a inclusão, Mariana vai estar junto aqui comigo na plataforma. Então, a gente precisa trazer essa relação da Base Nacional de Tecnologia. Então, eu estou, no momento, só mostrando um pouco da tecnologia, mas é quando a gente trabalhar didaticamente, dentro da tecnologia, a ferramenta, eu pretendo mostrar como utiliza ela para a educação, como que a gente consegue utilizar isso. Se vai ser perfeito, eu não sei, mas a gente pretende ajudar. Infelizmente, a gente está nesse formato aqui, que eu estou aqui na carreira solo, aqui só lendo o que vocês estão publicando aí no chat. Mas eu gostaria muito que no futuro eu conseguisse voltar para o Meet, que pelo menos a gente abre o microfone e fala. Tá? Então, como eu vejo, péssimo. Eu vejo que a gente precisa ainda ter, o professor que tem letramento digital, ele tem um letramento digital base. Ele não tem um letramento digital avançado. E aí, você para e pensa, se eu preciso,
ter uma faculdade para poder explicar física, por que eu preciso ter um conhecimento digital, ter um letramento digital superficial para usar isso transdisciplinarmente? Eu acho que não dá, não funciona. Tá? Outra pergunta: está acontecendo com o ensino de matemática e ciência no Brasil? Esse resultado é muito baixo. Rosana, eu não sou da área nem de matemática, nem de ciências, mas eu sou um simpatizante. Eu falei que se eu fosse fazer alguma licenciatura, eu faria em física. É meu sonho. Ainda pretendo fazer. Esse ano até a Shirley perguntou o que eu pretendo fazer. Eu já estou olhando com bons olhos para uma licenciatura em física. Então, eu acho que ainda a gente precisa muito. O problema é que a gente está muito acostumado, como disse o Marco Antônio Moreira, que é um professor do Rio Grande do Sul. Ele fala o seguinte: nós ensinamos aos professores a ensinar conceitos, e os conceitos não se organizam com a sociedade. Os conceitos não entram em acordo com o que eu vejo no meu dia a dia. Conceito matemático não rola. E é o que a gente faz. Né? Existe uma brincadeira, um meme terrível com a fórmula de Bhaskara, mas é uma pura realidade. E o que eu aprendo na matemática que eu preciso aplicar na minha vida? O problema é que a gente aprendeu muito aprendeu a aprender tabuado, mas a gente não aprendeu como que utiliza esse tabuado no dia a dia. Então, era muito fácil decorar tabuado, mas como que eu utilizo? Meu pai e meu sogro são pessoas que não fizeram a quarta série do antigo, da formação antiga. Eles faziam um cálculo de mão de cabeça enquanto eu estava tentando digitar na calculadora. E ele, quando eu digitava errado, ele errou. Não, estou fazendo cálculo, você errou, refaz. Aí eu refazia, realmente eu tinha errado, porque eles já tinham feito de cabeça, porque eles sabiam praticamente como usar a matemática. E eu não sei, porque eu não fui formado desse jeito. Eu fui formado para usar matemática de matemática, e não para a minha vida. Entendeu? Então, esse é um problema sério, viu, você? Aí, estou vendo aqui, obrigado aqui, Norma, muito obrigado. Muito obrigado, Heloísa. A Andréia disse que já preencheu, tá legal. O Wilson disse perfeito, obrigado, eu acho que foi para a resposta que eu dei. Muito obrigado, Wilson. Não vi a lista eu boto aqui de novo, não tem problema. Estou descendo aqui os comentários, tá? Se eu poderia fixar a lista, como eu falei com vocês, eu estou começando com essa plataforma aqui hoje, é a primeira vez, tá? Então eu estou me adaptando com algumas coisas aqui, tá? Excelente reflexão, obrigado por despertar o pensamento crítico. Obrigado a você, Fernando. Perfeito, não adianta a escola ter equipamento e o professor não saber usar. Esse é o problema, Heloísa. Tem um professor português, ele é tido como catedrático português, Antônio Novo. Ele fala o seguinte: não é o tablet que ensina o aluno, nunca foi o tablet que ensina o aluno. Pode comprar 500 tablets para um aluno que o tablet não vai ensinar o aluno. Quem ensina o aluno é o professor. O professor precisa saber usar o tablet para ele também ensinar como que vai usar. Tá. Obrigado a você, Karine. Muito obrigado. Ótima apresentação para mim sempre também. Parabéns, obrigado. A parte prática, Cristina, vai acontecer. Eu gostaria ainda que fosse pelo Meet. Eu talvez, até falei com a Shirley, que talvez, eu defendendo minha tese, assim que meu orientador der uma data, a gente vai, talvez, passar a ter 2 encontros para a gente ficar dentro do Meet, porque eu acho mais prático para trabalhar com as questões práticas. Shirley agradece aí pela presença de todos que tiveram, o questionamento, vamos colocar aí, muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Shirley. Articuladora da Bio,
fala que é muito triste esse cenário de educação brasileira. E a gente, que nós que estamos na faculdade, no nível de pesquisa, nós temos a obrigação de mudar esse cenário. Acho que cabe a nós, dentro de projetos de extensão como esse que a gente faz, trazer essa ideia e mudar um pouco. Bom, obrigado a você, Denise. Tem mais alguém aí que queira mencionar alguma coisa? Obrigado a você, Maria Eduarda. Como parece que a gente não teve muita dúvida, na verdade, eu acho que eu não dei espaço para criar dúvida, porque o espaço aqui é pequeno. Eu acho que a Mariana sempre fala, 1 hora é muito, Marco. Né? Eu tento fazer, mas se derem espaço, eu vou para 2, 3, 4, 20 horas. A gente brinca de conversar sobre educação. Eu não acho que é trabalho, eu acho que a gente brinca mesmo. Só que a gente brinca sério. Né? Meus parabéns ao ENF, não conheço a outra faculdade que tem essa percepção da necessidade de levar esse conhecimento ao público de educação. Obrigado a você, Mariana. Mariana, eu já falei uma vez, vou falar de novo, essa ideia surge com o professor Sérgio, quando eu ainda estava como professor bolsista, tá? E aí no mestrado ele faz isso acontecer, e aí depois no doutorado isso vira uma rotina, no meu doutorado isso vira uma rotina para a gente. Então, é muito legal essa ideia de estar aqui trocando com vocês. Eu só não estou gostando desse formato, que eu estou só vendo aqui as letrinhas e sei que chega com delay aí para vocês. Mas eu gostaria realmente de conseguir. Eu também acho que precisa melhorar os currículos de formação de professores. Ana Cristina, eu acho que a gente precisa melhorar os professores dos professores. Não é um papel... Tem alguns currículos, a gente vê algumas propostas de normatização. Essa última que eu vi, está para sair agora, do Conselho Nacional de Educação, está excelente, está redonda. Ela vem realmente atendendo todos os problemas de críticas da ANPED, do Sinted, de outras questões, de outros congressos importantes na área. Mas será que a gente vai conseguir? Porque na minha pesquisa eu vi o seguinte: meus professores que estão sendo alunos agora, que vi professores com 20 anos de sala de aula, em sala de aula como aluno de graduação novamente, dizendo o seguinte: eu não vi isso que você falou comigo, eu não vi isso, então eu fico meio apavorado. Quando eu vou falar de inclusão semana que vem, eu vejo os professores que estão se formando dizer assim: eu não vi isso. E aí? Como é que será que fica isso? Será que a gente realmente, a gente precisa, essa ideia que surgiu aqui com a gente precisa passar, a gente precisa sair daquele processo de professor forma professor em sala de aula com quadro. Professor forma professor trocando ideia com o professor. Por isso que a formação hoje da licenciatura em Química de Tecnologia, ela acontece com professores em serviço, que a gente chama. Né? Às vezes eu brinco, professores de verdade, que são os professores que sentem na carne essa dor, que sabem que chega lá, até tem um tablet, mas não tem internet. A internet é fraca. Tem um tablet, tem internet, mas o aluno quer brincar com tigrinho, o aluno quer brincar com outras coisas, o aluno não quer prestar atenção no seu currículo. Por quê? Será que a gente está usando a ferramenta certa? Será que a gente sabe utilizar a ferramenta? Será que a gente conhece todas as ferramentas necessárias? Né? E aí, a Ana Cristina falou, mas essa é a ideia. Mas a ideia é essa, então realmente essa é a ideia. Vamos trocar. Né? A Heloísa Beatriz, cada curso é uma oportunidade nova, a troca ocorre entre os professores, é ótima nisso. E aí, só mais uma vez, lembrando, que eu já mencionei, nossa formação, ela está acontecendo. E aqui eu já vi a Pamela aqui, eu acho que o Gabriel também já vi, não sei se está aqui. São alunos de licenciatura que estão aprendendo junto com professores em serviço. São professores em formação que estão aprendendo com professores em serviço. Né? E junto com o mesmo conteúdo.
nesse momento, a aula para os alunos da licenciatura está acontecendo com os professores em serviço, tá? Muito necessário capacitação, principalmente professores que atuam em sala de aula e carecem de conhecimento na área de tecnologia. E essa é a ideia, Ruth, é troca, tá? Não é uma ideia a gente dá ou a gente doa, é troca, porque quando a gente está ensinando uma ferramenta para vocês, vocês estão ensinando para a gente a realidade de sala de aula, da educação básica, do fundamental, do ensino médio, que a gente não tem esse acesso. O professor que está em formação, ele faz o estágio. Eu vou repetir a palavra de uma colega aqui. Não é o estágio do professor que vai fazer ele aprender. Na realidade, somos nós, quando a gente traz essa realidade, que o professor que está em formação aprende isso. Tá? Obrigado a você, Rosana. É um desafio, né, Shirley? Gente, pergunto se alguém tem mais alguma dúvida. E aí eu vou fazer o seguinte. São 5h20. Está encerrado o nosso encontro, a gente não tem coisa.